Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Larcult. Eu sou o El. E eu sou Lígia, e no vídeo de hoje faremos um resumo dos episódios 3 e 4 da quarta temporada de From. E sim, a nossa meta era ter um vídeo para cada episódio semanal da série. Mas o terceiro episódio foi tão sem graça, aconteceu pouquíssima coisa, e preferimos esperar o episódio seguinte, no caso o quarto, e fazer um vídeo único juntando os dois episódios. E aí, será que esse quarto episódio foi melhor do que o terceiro? Será que tivemos alguma resolução de problemas? Ou tivemos mais dúvidas? Fica com a gente até o final do vídeo que hoje vamos te falar o que aconteceu no terceiro e no quarto episódio, depois da vinheta. E antes de começar aqui o resumo dos episódios, queria pedir para você deixar o like no vídeo. É de graça e ajuda muito o canal, para o YouTube entender que esse é um bom conteúdo e até divulgar para mais pessoas. Então deixa o like agora, se você por acaso assistiu o vídeo e não gostar, aí você tira o like depois, mas já deixa o like agora para não esquecer. No terceiro episódio, vemos que a Fátima faz as pazes com o Eudin, pedindo que ele faça um favor para ela. Naquele momento a gente ainda não sabe o que é, mas ao longo do episódio vai explicar. E agora o personagem do Eudin se resumiu a isso, né? Ele é o cara que faz favor para todo mundo. A Acosta nesse momento está presa na delegacia depois de fazer aquela palhaçada com a ambulância. Ela finalmente percebeu que ficar dando voltas na cidade não resolveria nada, decidiu se aquietar, mas ao mesmo tempo também desistiu, né? Ela aparentemente percebeu que não dá pra sair, realmente o que a Chris falou pra ela é verdade, então não tem muito que ela possa fazer. E então ela vai e pede ao bode uma bala. É o que ela fala, eu só preciso de uma bala, você não vai ter que limpar nada, eu vou lá pra floresta e me resolvo sozinho. Realmente a coitada abriu mão. Então ela pediu uma bala e ganhou um emprego. Como fala o ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então o bode pega ela e fala, olha mulher, toma esse emprego aqui, vai ocupar tua mente, seja útil para a comunidade. Inclusive, algo interessante pode acontecer aqui com a Acosta. O Boyd leva ela para o que parece um depósito, onde tem várias coisas de todas as pessoas que já passaram por ali. Então ele pede que ela organize aquele lugar. Logo, a probabilidade dela encontrar alguma pista é muito alta. Inclusive, eu tenho uma teoria aqui. Se o Homem de Amarelo só pode se transformar em quem ele já viu ou já apareceu na cidade, então podemos dizer que a Sofia já existiu e já morreu. Então, se a Acosta encontrar alguma coisa que pertenceu à antiga Sofia, então eles teriam uma pista muito interessante para descobrir que a Sofia, na verdade, é o Homem de Amarelo. Agora, se o Homem de Amarelo pode se transformar em qualquer pessoa, inclusive em que ele nunca viu, aí minha teoria vai por água abaixo. Seguimos o episódio. E aí temos o funeral, né? Tem duas covas ali basicamente, né? Uma para o corpo do Jim e uma para o padre. E quando o bode para fazer um discurso, né, para todo mundo, vários corvos chegam, que chama a atenção de todo mundo, né? Não é uma coisa natural de acontecer. Todos ficam ali, claro, sem saber o que está acontecendo muito bem. E a Sofia reage de uma forma diferente. Ela parece um pouco preocupada, é como se ela soubesse que aquilo ali também não é normal. E claro, sabemos que ela conhece muito mais aquele lugar do que as pessoas que estão ali. Então, ela também estranhar aquele acontecimento deixa você com uma pulga atrás da orelha. Inclusive, essa estranheza parece ser causada na Sofia, que é o Homem de Amarelo, porque tudo ali é um ciclo. Então, os corvos estarem ali naquele momento que não deveria, é como se aconteceu uma quebra daquele ciclo que deveria estar ocorrendo. A cena como um todo ela é bem estranha, e principalmente porque ela corta do nada. Não sei se vocês perceberam, mas aí tá mostrando lá os corvos chegando, a reação de todo mundo assim, um pouco sem entender o que tá acontecendo. Eu esperava que tivesse alguma coisa mais ali, algum diálogo, alguma coisa assim, mas a cena simplesmente corta do nada para a lanchonete. Isso foi feito meio do nada mesmo, achei a montagem um pouco estranha. Na lanchonete, a Sofia começa a plantar as sementinhas da discórdia e sugere que tudo começou a dar errado quando a família Matthews chegou na cidade, o que deixa a Julie com muita raiva. E nessa hora eu tenho certeza que todo mundo torceu para a Julie usar a cadeira. O Ethan pede ajuda ao Victor para encontrar o Lago das Lágrimas, aquele que o pai dele falou para ele procurar. O Randall, que agora só vive atrás da Julie, resolve ajudá-la a pegar os livros do Ethan embaixo dos escombros da casa dos Matthews. A Tabitha, por sua vez, deixa uma carta de despedida para a dona e sai de fininho. Basicamente, ela quer passar pela árvore das garrafas ali mais uma vez, não sabe onde vai parar, né? Mas ela quer tentar alguma coisa parecida. Mais uma vez, ela tá deixando os filhos de lado. É incrível como essa mulher não faz o papel dela de mãe. E aí chegamos em uma das cenas mais desnecessárias da série, que é o Ellis, que percebe que a Fátima está estranha depois do que ocorreu, e com razão, e decide levá-la para um local onde tem vários carros abandonados para ela começar a quebrar tudo
né, e soltar a raiva guardada dentro dela. Precisava? Não, mas a série achou por bem colocar lá. Tudo isso no melhor estilo Street Fighter. Então o Jade decide ajudar o Ethan e o Victor a procurar o Lago das Lágrimas. Durante essa procura, eles encontram a roupa que a Sofia deixou lá na floresta, no caso, quando ainda era um Homem de Amarelo, né? E aí o Victor, ao observar aquilo, fica completamente perplexo. Ele simplesmente trava e percebe-se, né, que ele tá muito nervoso, inclusive chega até a se urinar nas calças ali, com muito medo. Esse é mais um daqueles momentos na qual o Victor tem um desbloqueio, né, de suas lembranças ali, mas também não conta nada pra ninguém, né? Ele tem esse problema assim de vários traumas na qual ele passou, né? Então ele acaba travando aquilo pra si mesmo. Tem muita dificuldade para poder contar isso para as pessoas. Então, sempre que ele descobre uma coisa nova, a gente vai sempre demorar um pouquinho também para poder descobrir, porque ele simplesmente não fala. O episódio termina com o Boyd indo até o túmulo da sua esposa para desabafar e acaba com uma mão saindo desse túmulo e puxando o Boyd, que ao olhar novamente para aquele local, não tem nada, nem um buraco sequer que evidencie que teve alguma mão saindo dali. E aí nós temos mais um ponto de interrogação colocado na série e não sabemos se ele terá resposta. Eu tenho a resposta. Esquizofrenia. Agora deu caralho mesmo, viu? E assim se encerra o terceiro episódio. Foi um episódio um pouco arrastado, poucas coisas aconteceram aqui de fato assim relevantes, né? Dá pra dizer que o acontecimento mais importante aqui foi de fato o Victor reconhecendo as roupas ali na floresta e apenas isso. Então todo episódio pode se resumir a apenas esse momento. E agora vamos para o episódio 4. O episódio começa na delegacia, onde as pessoas estão discutindo sobre as roupas achadas na floresta. O Victor sabe de algo e o Henry, o pai dele, assume a responsabilidade de tentar conversar com o filho para tentar entender alguma coisa do que aconteceu. O Jade tá louco para descobrir mais coisas, só que ele tá sentindo que tá com a mente um pouco travada. Então ele decide experimentar os cogumelos para ver se consegue desbloquear a mente dele. Enquanto isso, a dona recruta o Ellis para ir até o assentamento para buscar comida. Vemos uma conversa em que a Sarah questiona a Sofia por que ela foi morar com ela, já que ela cometeu atrocidades. A Sofia dá a entender que não se importa com o que aconteceu e até faz uma brincadeira sobre ter o próprio quarto. A conversa se encerra, a Sarah desce as escadas e a Sofia começa a murmurar palavras. Nesse momento, a Sarah volta a ouvir vozes e aqui eu achei bem interessante. Isso mostra mais um poder do Homem de Amarelo, ou nesse caso, da Sofia, e também deixa todo mundo preocupado pensando que a Sarah pode voltar a cometer várias atrocidades. Ela ouvindo essas vozes realmente é um perigo muito grande para todo mundo. Quem sabe que essas vozes, ou no caso a Sofia, vai mandar ela fazer dessa vez. Depois vemos a Tabitha questionar o Ethan porque ele foi pedir ajuda de outras pessoas e não dela. Na maior cara de pau, até porque o motivo é completamente óbvio, e o Ethan fala isso na cara dela. Se eu fosse até você ia dizer que era tudo da minha imaginação, não ia acreditar em mim e não ia me ajudar. E aí eu acho que tem um peso na consciência dela quando ela ouve isso do filho. Com esse peso na consciência, ela decide levar ele junto com o grupo para o assentamento para tentar encontrar esse Lago das Lágrimas. É um pouco de peso na consciência, um pouco de, poxa, eu sei que ele vai procurar com ou sem mim, então ao menos eu quero estar lá presente. Pela primeira vez ela toma aí a responsabilidade de mãe. A dona, antes de sair para o assentamento, passa algumas instruções sobre a casa colonial ao Kenny e pede para que ele fique de olho na Fátima. Durante a ida ao assentamento, a dona pergunta para Tabitha: manda real pra mim, o que é que tu veio fazer aqui? E isso é engraçado porque mostra que a Tabitha nunca ajuda em nada. Então o fato dela estar ali num grupo, indo buscar comida, deixa a dona já pensando assim, suspeitando, né? O que é que essa mulher veio fazer aqui? Não quer me ajudou em nada antes, porque ela tá aqui agora. Então a Tabitha faz todo um discursinho ali pra dona, explicando pra ela como tá difícil aguentar aquela barra e tudo mais. E aí a dona tenta colocar juízo na cabeça dela, porque infelizmente todo mundo precisa fazer isso, né? Ela entra na árvore ali com as garrafas e aí precisou que o Henry fosse lá e colocasse juízo na cabeça dela. Agora mais uma vez ela vê aqueles papinhos e a dona precisa também dizer: mulher, te organiza, vai cuidar dos teus filhos. Ela até fala que somos quase como uma família, e se alguém precisar se sacrificar pelos seus filhos, eu farei isso, não você. Inclusive, algumas cenas aqui que aconteceram, eu gostei bastante porque eu pensava e a pessoa agia da forma que eu pensava logo em seguida. Por exemplo, quando ela questiona o Ethan porque o Ethan não pediu a ajuda dela, e eu, vai menino, diz que ela nunca acreditou em tu, e aí o menino em seguida fala. Da mesma forma, a dona aqui, porque a Tabitha tinha deixado um bilhete lá na cômoda dela, né, porque ia partir, ia deixar os filhos sozinhos de novo, e aí eu, vai dona, fala pra ela, e a dona em seguida vai lá e fala pra ela. Gostei
gostei bastante. O Eugene termina o seu favor ali para Fátima, que basicamente foi carregar um monte de terra pro quarto dela. Quando ele finaliza a tarefa, ela fala ok, muito obrigado, e simplesmente fecha a porta na cara do coitado. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. O Kenny percebe uma goteira na casa colonial e vai verificar o que é. Então ele vê que aquela água está vindo do quarto da Fátima. Ao abrir, ele encontra ela mexendo num monte de lama, sem entender, ela também não explica, então ele vai até o Boyd para pedir ajuda, para conversar com a Fátima. E aí, claro, todo mundo precisa que o Boyd resolva tudo, né? Nem uma conversa com a mulher o Kenny consegue fazer. Ele vai lá chamar o Boyd, que já tem várias preocupações ali, coisas muito mais sérias. Ele tem que ir lá dar um de psicólogo e entender por que diabos ela tá mexendo com aquela lama ali dentro do quarto. Quando o Boyd chega lá e questiona a Fátima, ela explica que está fazendo um golem, que é algo relacionado a algumas religiões, como proteção. Então o Boyd entende que ela não está fazendo nada demais, deixa pra lá, mas ainda assim o Kenny fica com uma pulga atrás da orelha. O Boyd, que claro, tá pensando em outras coisas ali, fica tentando dizer, não, tá bom, deixa ela brincando com a lama aí, não tá fazendo mal pra ninguém, mas aí o Kenny fica insistindo de fato que, ó, essa daqui não é a Fátima que eu conheço, tem coisa errada aí, vamos lá, vamos insistir um pouco mais para entender de fato por que ela tá fazendo isso. E não só porque ela tá fazendo isso, mas porque ela tá fazendo isso agora. E no fim, o Kenny estava certo. Ao cavar um pouco mais ali, ao perguntar, insistir, ela fala que sente ainda uma conexão com o sorriso. É o monstro que saiu da barriga dela, ela fala que consegue sentir o que ele está sentindo, fala que provavelmente ele também sente o que ela está sentindo, e isso é muito assustador para ela. Então, construir aquilo dali para ela é uma coisa dela tentar se sentir melhor. Ela faz ela se sentir forte, é uma coisa que tem a ver com a cultura dela, né, onde ela nasceu e tudo mais, então coisa que ela via junto com o pai dela, por exemplo. Então ela está fazendo tudo aquilo para tentar se sentir mais forte, mais segura. E aí, de fato, não está fazendo mal para ninguém, além de uma goteira. Então, o Boyd decide deixá-la continuar com aquilo. E aí, a gente sabendo que tem pessoas ali que são reencarnações, né? É tudo um ciclo. Será que a Fátima, na outra vida, era a mulher de kimono? O Eugene vai até a igreja e quem ele encontra quando chega lá? A Sarah, a menina que arrancou o olho dele. Mas como todo mundo aqui tá a favor do perdão, então eles conversam e falam que tá tudo bem, não tem problema. E aí a Sarah acaba até, né, se abrindo assim para ele, contando que começou a ouvir vozes novamente, e isso tá deixando ela muito preocupada. E conta para ele o que a voz mandou ela fazer, que basicamente ir até a lanchonete, tomar um copo d'água e jogar de volta a água dentro de uma jarra. Parece uma coisa muito inofensiva. Você também fica pensando, poxa, o que é que isso poderia fazer demais? Ela tem algumas teorias de, por exemplo, se de repente eu tiver com alguma infecção, e aí fazendo isso eu vou espalhar para demais pessoas, então ela fica um pouco receosa. E no fim, todas essas vozes ali são uma ameaça, né? Porque falam para ela basicamente que, se ela não fizer o que mandaram, até meio-dia, alguém que ela gosta vai acabar se machucando. Ela vai até a lanchonete, acaba até hesitando um pouco, mas no fim acaba fazendo o que a voz mandou. E um pouco depois vemos que tudo aquilo é um plano da Sofia, né? Tanto no momento ali que ela estava hesitante, a Sofia cai na piscina, né? Faz toda aquela encenação para parecer que esse era o tipo de mal que aconteceria às pessoas, como também depois percebemos que a Sofia queria apenas testar e verificar se de fato ela faria o que as vozes mandaram. Lá atrás falamos que a Sofia talvez fosse descoberta pela Sarah, eu já não sei, já não acredito mais nisso. A Sarah realmente parece que vai ser manipulada mais uma vez e aí fica todo mundo preocupado o que diabos ela vai fazer dessa vez. Tudo que a voz mandar, ela vai fazer? Ela vai ter coragem de cometer atrocidades novamente? Coragem sabemos que ela tem. Infelizmente, só esperamos o pior, e ela sempre entrega. Vemos a Julie cortando o cabelo, né, que é bem perceptível, na verdade, que é uma peruca. E aí ela tá com um visual semelhante àquele que a gente viu quando ela tá tentando salvar o Jim. A Julie tem uma teoria sobre seus poderes de que ela consegue definir capítulos da história para onde ela vai voltar. E aí ela decide fazer testes para validar sua teoria. Basicamente, ela sugere fazer uma marcação no papel, fazer a sua viagem e quando voltar para o futuro, verificar se aquela marca que ela deixou no passado ainda consta no papel. E para mim, toda essa teoria dela é muito sem sentido. Eu particularmente não entendi muito bem o que ela queria fazer. Se ela pega um pedaço de papel, faz a marcação, solta lá e quando ela volta, o mesmo papel vai estar marcado no bolso dela, sabe? Isso pra mim não fez muito sentido. Se você entendeu, conta pra gente aqui nos comentários.
Eu particularmente não entendi. Inclusive, quando ela começou a explicar, eu achei que ela ia deixar alguma marca em algum lugar da cidade para quando voltar, ir lá naquele lugar e ver se a marquinha tá lá. Mas não faz sentido, é num papel para poder voltar e ainda tá com aquele papel depois de tanto tempo. Enfim, ficou um pouquinho confuso aí. Durante esse teste, ela acaba voltando para o dia do massacre, aquele que aconteceu lá atrás quando o Victor ainda era uma criança. Vemos o Homem de Amarelo agachado fazendo lanche, até que ele percebe a presença da Julie e vai correndo em direção dela. Ela ali nas pressas faz a marcação no bendito papel desse teste que ela quer fazer, solta no chão e acaba retornando para o presente. E aí, depois de ela ter falado lá da teoria do papel, a gente pensou que ela iria guardar esse papel para permanecer com ela. Então não sei se a teoria não deu certo, porque ela abandonou o papel ou porque só ela entendeu o que estava tentando fazer. Então vemos que o Henry finalmente consegue fazer o Victor falar. Ele vai até um local, desenterra alguns daqueles desenhos que ele tem e mostra basicamente que ele viu o Homem de Amarelo devorando o corpo da sua mãe, o que é muito pesado. O Henry, ao ver aquilo, claro, fica em choque, e aí você entende, né? Tudo faz muito sentido do motivo pelo qual o Victor acabou ficando bem assustado no final do episódio anterior. Inclusive, falando no Henry e no Victor, em outro episódio eu tinha citado sobre as árvores, que a série nunca mais tinha falado sobre. E nesse aqui, o Victor finalmente relembra o que ele estava fazendo ali no início da série, que era verificando se as árvores estão mudando de lugar. Então nós temos aí novamente que pensar sobre essa teoria das árvores. Sinceramente, eu acho que isso não vai ser explicado. Espero que seja, mas assim, eu acho que a série vai acabar criando alguns mistérios pequenos ali que não vai ser explicado até o final. Espero estar errado, mas acho que vai ser isso. No final do episódio, vemos o grupo que foi até o assentamento para pegar alimentos e eles estão na beira de um rio. Um figurante, que a gente nunca viu antes, ao menos eu não lembro dele, tá pegando alguns vegetais ali e percebe uma corda. Então ele começa a puxar a corda e a gente vê que tem um volume emergindo do rio, não ficando muito claro o que é, mas parecem corpos. Quando vemos aquele volume ali subindo do rio, eu até pensei, será alguma criatura, sabe? No melhor estilo Resident Evil 4 ali no meio do lago. Mas assim, eu até pensei, será que eles vão conseguir fazer algo parecido? Será em CGI? Como é que eles vão fazer? Mas aí mostra de fato que é alguma coisa que foi puxada, né, pela corda e parece muito que são realmente corpos ali enrolados em alguma coisa, alguma rede ou algo parecido. E assim se encerra o quarto episódio. Não sabemos exatamente o que foi puxado ali pela corda dentro do rio, mas teremos provavelmente respostas no episódio seguinte. Ou será que não? Muito bem, esse foi o resumo dos episódios 3 e 4. Ficamos com a sensação de que esse quarto episódio foi sim melhor que o terceiro. Tivemos mais coisas acontecendo aqui, mas os dois episódios acabam se complementando. Então, se juntassem os dois ali, daria para criar apenas um único episódio muito mais enxuto. Achamos também que nesse próximo episódio veremos o boneco de pano que foi mostrado lá no trailer. Inclusive, acredito que é nessa hora aqui que a dona pode ir de arrasta. E pequenas coisas que aconteceram nesse último episódio acabam sugerindo de fato que a dona está chegando ao fim. Tem aquela situação que ela primeiro conta e explica pro Kenny um pouco do funcionamento da casa colonial. Tem também momentos na qual ela fala pra Tabitha, né, que se alguém precisa se sacrificar pelos filhos dela, seria ela e não a Tabitha. Então, esses argumentos dela ali, essas cenas não parecem ser em vão. Eu acredito que de fato a série está preparando a dona para encerrar o personagem. E chegamos ao final do vídeo. A série nos deixou aí com mais questionamentos do que respostas, mas a gente já está acostumado. E você, o que é que achou desses dois últimos episódios de From? Conta pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações para não perder os próximos vídeos. Não perde tempo e vem fazer parte do nosso Lar Cult.